Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo mais uma vez sobre o que está ocorrendo na nuvem, nos meios de comunicação, que seja importante que a gente trate aqui no nosso canal. Tivemos um monte de coisa e tivemos o debate sobre vamos dizer assim, a correção política, eu digo política no sentido eleitoral, do presidente e da primeira-dama se dirigirem ao Sambódromo no Rio de Janeiro para a homenagem que estava sendo preparada pela Escola de Samba de Niterói, né? Bom, mas nós vamos escolher um assunto desse para tratar o que é mais urgente, que eu vejo que tem um pouco de cabelo para pentear. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu lhe convido a fazer uma visitinha aos outros vídeos que a gente tem disponível no canal. Você pode também fazer a sua inscrição, marcar a sinetinha para receber os alertas quando tivermos publicado novos vídeos no canal. Você também está convidado a fazer comentários, a participar das análises que a gente faz aqui, além de compartilhar com todos os seus amigos, conhecidos, adversários, familiares, para que também tomem parte e participem do debate, né, colocando seus pontos de vista sobre as coisas que a gente trata no nosso canal, beleza? Por ter ido lá, por fazer aquilo lá e tal. Eu cheguei a avisar nos bate-papos, trocando figurinha com os análises dos colegas, que o Lula não deveria ir. A sugestão era que seus assessores jurídicos tivessem dito, olha, não vá por aí não, evite isso aí, pronto. Ainda mais quando se está comprovado que o pessoal da escola estava aí na Brasília desde o ano passado, configurando a realidade dessa coisa. Portanto, desde o ano passado, poderia ter sugerido para a escola onde não deveria bater. Por exemplo, a referência ao número do partido no enredo da escola. Ali está claro. A referência aos adversários, a referência às ações da política deste governo atual, que não é da história do Lula. O rebate feito à política do Trump, está lá claro na coisa. É da história do Lula? Não. No sentido de dizer aquilo que seria uma biografia, vamos dizer assim, a construção histórica do mito. Né? Por quê? Porque são ações do governo agora. É atualíssimo isso. Isso é objeto da campanha eleitoral, do debate eleitoral. O Lula, quando se encontrar com seus adversários na campanha eleitoral, ele vai dizer, eu briguei pela soberania do país. É exatamente um dos elementos chaves vamos dizer assim, do debate político que vai ser travado esse ano. É o discurso de soberania, frente à submissão que o oponente sempre propôs, que a direita sempre propôs, que os concorrentes dele sempre propôs, seja Tarcísio, seja o próprio Flávio Bolsonaro e tal. Qualquer adversário do Lula nestas eleições, esse debate ele vai ser confrontado com visível vantagem para o companheiro Lula. Percebeu? As referências aos adversários. Eu disse, tá certo que não botou a cara vestir o Bolsonaro de palhaço. Acho que foi sugestão, deve ter feito isso talvez, não sei se isso estava desde o projeto inicial do enredo, que o Bolsonaro vinha caracterizado de palhaço. Não veio com a cara dele específica, não é? Mas esses fatos têm que ser tratados assim. Portanto, a pergunta, ela vale. E vocês podem participar desse debate. O risco, vamos dizer assim, a relação custo-benefício, ela foi avaliada corretamente nesse negócio? Com todo eu só falei de alguns elementos, eu não peguei todos os elementos, vou dizer. Eu pegar ali o enredo para analisar inteiro,
há que se fazer um monte de consideração. Inclusive, a questão do dinheiro público. Por quê? Porque o fato de ter distribuído igualmente dinheiro público para um monte de escola não vai retirar daquele caso específico se houver enquadramento dessa responsabilidade. Percebeu? É aquela história do cara, ah não, fulano matou, ciclano matou, todo mundo matou, só eu que matei, só eu que estou sendo preso, só tudo vai ser preso. Se tivesse 10 escolas fazendo a homenagem com dinheiro, as 10 seriam cobertas pela infração. Como só é uma, vai pegar aquela. É aquela que pode pegar. E aí não tem desculpa para nada, não existe a desculpa. Por quê? Porque vai usar um dinheiro público para uma ilicitude legal, um confronto legal. O dinheiro foi para aquilo. Aquilo está cobertado pela lei eleitoral? Não. Ou seja, a verba foi usada, verba pública, para impingir um comportamento infracional à legislação eleitoral, aquele objeto de debate. É isso que vai ser tratado. Portanto, se tivesse zero de dinheiro público, continuaria existindo a infração. Percebeu? Porque a infração, ela não pressupõe que seja o dinheiro público pagando a infração, a propaganda antecipada. Pode o velho da Havan pagar, não tem problema nenhum. Vai ser a infração? Vai, se ela se de fato, ela se corporificar. Agora, se tiver dinheiro público, aí tem outras coisas para ser levado em conta. Percebeu a jogada? É assim. Então, perceba que fundamento legal, se vai para a justiça, os dois lados da bacia, os dois lados da balança, tem a lei para disputar aquele ponto de vista. O que vai saber se tem ou não tem a coisa é a interpretação. E quem é que vai interpretar? Aquele que recebeu a condição disso. E aí tem muita coisa que vai depender. Entendeu? Por isso que o companheiro Lula tem razão. Só no Brasil tem jabuticaba e tartaruga lá em cima da árvore. Entendeu a jogada? E por que é arriscoso isso? A relação custo-benefício tem que ser avaliada. Porque do mesmo jeito que arrancaram o Toffoli dentro de um processo que achavam que devia arrancar, inclusive o companheiro Lula achou que estava muito bem, pode, a mesma pressão pode ir para eles. Entendeu a jogada? E vão fazer isso com a Globo até censurando a escola. Não deixou nem o resto do Brasil ver tudo que devia ver. Percebeu a jogada? Ou seja, ela censurou o que o tribunal não fez, se negou a fazer. E aí, e no final ainda acochou pela censura que ela fez, que ela não deixou ver, que ela não deixou fazer, prejudicou a escola. Né? Não sei como é que é o júri dessas escolas lá no Rio de Janeiro, que resolveu, porque eles estavam lá ao vivo, não estavam dependendo de ver a televisão da Globo, mostrando para o país que tinha duas figuras lá conversando, a brobinha, a escola andando, apresentando, o povo participando, fazendo coisa lá. Ainda teve um monte de grito. Teve gente fazendo L. Todos esses eventos, as imagens e tal, essas coisas todas podem ser apuradas, cara. Aí eu vou dizer, Valdir, então é assim, pode ser que tudo que eu esteja dizendo aqui não aconteça do jeito que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo, pode. Porque eu nunca na minha lide de direito eu usei jamais. Eu nunca disse sempre. Nunca faço isso. O cara pergunta, a causa tá ganha, tá bom? Não tem nada disso, bicho. Ainda não tem nada disso. Quando é que sabe? Não, só quando pariu o ovo da galinha lá.
quando o juiz sentar na taxa e disser é assim ou é assado. Esse negócio de adivinhação não é muito bom para jurista, não. Percebeu? Então não dá para dizer, olha, presidente, aqui não tem, aqui não tem. Tem, inclusive, um colega, a respeito muito, considero interessante e tal, que amanheceu o dia num blog aí, sei lá, um jornal, dizendo que não, escreveu, inclusive, pro artigo aí, 2 para 0. Aqui não, tá tudo salvo aí, não teve propaganda antecipada de jeito nenhum, tá tudo salvo. Meu velho, meu peixe, não é assim não. Tem que combinar com os russos esse discurso aí. E os russos, por enquanto, são americanos. Não são russos. Nem nas penas de galinha da Angola. Né? Então, a pergunta que fica no programa e que vocês deveriam... deveria ter ido com tudo. Se chegar no final do julgamento, o TSE disser, não houve propaganda antecipada, eu não vou mudar o que eu vou dizer agora. Eu nunca teria sugerido ao presidente para correr o risco. Eu diria, avalie o risco com essas condições. Vale a pena? Porque o risco, isso que foi feito, poderia ser feito de forma diferente. Inclusive de outras formas, até mais vantajosa para todo mundo, inclusive para a eleição, no final das contas. Eu continuo dizendo, mesmo que no final das contas, tudo que eu estou falando não aconteça no mundo jurídico, não vá para o debate jurídico, eu continuo dizendo, não valeu a pena. Não vai, não se corre esse tipo de risco, não. Isso é anti-estratégico. E eu estou usando estratégico aqui como se fosse o final da fila. Porque para a operação que está se tratando, isso está na etapa do tático. Né? Então, é isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria no final aqui porque eu vi um monte de festa 247 em todo lugar, as pessoas e tal, a esquerda altamente esclarecida e tal, e aqui eu tomando uma aguinha no copinho, na jarrinha do ventando, eu vi alguns comentários interessantes. Sobre o quê? Aonde? É que o The Guardian, o jornal, o mais importante, influente jornal noticioso britânico, fez umas considerações sobre o desfile do carnaval em relação à escola que homenageou o presidente Lula. Aí disse, o presidente tal, tal e tal. Só que o que ela diz ali, ela repete ela descreve aspas que ela faz para citações não é o jornal que diz, não é o jornal que ela... E os comentários das pessoas é como se o jornal estivesse reconhecendo. Não tem nem por que sentir prazer numa imprensa do nível de Guardian para ficar achando interessante que The Economist diz, mas como é que pode e tal. Não. Você recebe elogio dessa turma, esquece. Quem é esquerdista já salgado no tempero, conhece a vida, já passou por tanta experiência, Globo, não sei o que entrar nesse tipo de euforia, porque recebeu elogio de Guardian da Globo, como faz os colegas, né? Que tal. É uma perda de tempo e uma infantilidade tão grande. Qual é a importância disso? Eles estão fazendo isso porque ele reconhece isso de fato? Não, não tem nada disso. E, inclusive porque leram errado lá, o cara tá... A leitura do artigo, da reportagem na realidade, ela tem que ser lida entendendo que botam as aspas ali, porque não é o jornal que está dizendo. Lê de novo. Não é? Já devia conhecer a história dessas coisas. O sistema de propaganda imperial.
Então, tem jabuticaba. Às vezes, aparece jabuticaba em outro lugar, no frio. Jabuticaba na neve. Tem também. Pois é isso aí, amigos, companheiros. Vocês estão convidados a falar sobre o que vocês acham desses pontos de vista e também fazer seus comentários. Faça seus comentários, compartilhem, faça tudo o que deve ser feito para que a gente parta conversando alguma coisa interessante. Beleza? Eu gostaria de dar um grande abraço, mandar um grande abraço aí e dizer que eu estou falando cada vez menos, não estou perdendo a minha capacidade até de raciocínio, claro, né? Minhas lembranças já não são tão boas, a minha vista já não é tão legal, estou com um problema sério porque o caroço está crescendo, mas deverei logo pegar outro óculos, né, para me conseguir ler alguma coisa. E vocês estão convidados a ouvir também um trechinho, um teaser lá do poeta popular do Maranhão, da minha infância, W. Pueblo. Fiquem com ele, um abraço. Inconteste que vem do Nordeste, algo delicioso, cujo nome enganoso é capicioso e não traduz sabor celeste. Pois diferente do purerê da terrinha dos zebus, Patatundu, a guloseima do agreste, a exponência faz jus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como quadrado dos cus. Temido é seu apelido por se fazer conhecido como quadrado dos cus. Como quadrado dos cus, cedo como quadrado dos cus. Se diferente. Lara, 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 iriri, chicum, diriri, papum, diriri, lara.